Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata da fatoração da soma e da diferença de dois cubos. Pessoal, primeiramente, deixa eu te falar o que é uma fatoração, tá? A fatoração é uma ferramenta matemática onde ela transforma uma expressão algébrica numa multiplicação de pelo menos dois fatores. E para que a gente possa ou consiga fazer, na verdade, né, essa transformação, a gente tem várias ferramentas de fatorações diferentes. Nesta aula especificamente, eu vou te mostrar como que a gente faz para trabalhar com justamente a soma e a diferença de dois cubos. Gente, como o nome já diz, eu vou começar aqui pela soma de dois cubos, tá? Se eu vou trabalhar dois cubos, são dois valores, ou dois elementos no caso, tá? Que possuem em sua composição o expoente 3. Mas aí, de repente, tu pensas assim, professor, aqui tem x ao cubo mais 8. Eu não estou vendo o 8 com o expoente 3. Só que, repare o seguinte, o 8, se eu escrevê-lo em forma de multiplicação, é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2. Devido ao fato de essa base 2 aparecer 3 vezes, nós podemos também escrevê-la como sendo 2 elevado ao cubo. E aí sim, pessoal, como esse 8 tem base 2 elevado ao cubo no caso, eu tenho então a soma de dois cubos. Perfeito? Agora vem a pergunta. Legal, analisando então e verificando que essa adição, aliás, nessa adição eu tenho dois elementos, no caso com expoentes 3, como é que a gente faz para, de repente, transformá-los em uma fatoração, tá bom? Deixa eu te mostrar. Primeiro caso é, você tem que extrair a raiz cúbica de cada um desses elementos. Logo então, reparem que a raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. Por quê? Porque nós temos índice da raiz igual ao expoente do radicando. Devido a essa situação, então, nós podemos eliminar a raiz e ficar com o resultado igual ao radicando, onde esse valor é igual a x. Assim como também a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Eu vou pegar, inclusive, esse exemplozinho que eu te mostrei aqui em cima. Nós vimos agora há pouco que o 8 é a mesma coisa do que o 2 elevado ao cubo. Então, eu vou transformar. Eu vou colocar no lugar do 8 esse 2 ao cubo. Sendo assim, a regra utilizada será a mesma que eu fiz aqui para o x. Como assim, professor? Aqui, olha só comigo. Índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Sendo iguais, então, nós podemos cancelá-los e automaticamente desaparecer com esse símbolo da raiz. O resultado, então, será o valor, no caso, que está dentro da raiz, que é o 2. Beleza. Tendo posse agora desses dois resultados, agora é que vem a fatoração. Então, reparem, na soma de dois cubos, o primeiro fator você vai colocar realmente a soma desses resultados dessas raízes. Por isso que aqui vem x mais 2. É esse primeiro resultado mais o segundo resultado. Agora, atenção para o segundo parênteses, por quê? Porque esse segundo parênteses, ele depende, aliás, exclusivamente dos valores do primeiro. Então, é a seguinte regra. Tu pegas esse primeiro valor, eleva ao quadrado. Já que aqui é o sinal de adição, tu troca. Coloca o sinal de subtração, tá bom? Então, é o primeiro termo ao quadrado, menos a multiplicação desses dois valores, que nesse caso, então, é 2 vezes x, que dá 2x. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, como eu te falei agora, esse segundo parênteses, ele depende exclusivamente desse primeiro. Até porque eu só vou trabalhar com aqueles dois elementos. Agora, para a gente chegar na fatoração final, o que falta? Resolver essa potência. Sendo assim, reparem, x mais 2, que é referente ao primeiro parênteses, no segundo, x ao quadrado, menos 2x mais 4. Por que apareceu esse mais 4? Justamente porque mais 4 é o resultado dessa potência. Perfeito? Com isso, então, a gente resolve e desenvolve a fatoração dessa expressão algébrica. No segundo exemplo, reparem, agora eu tenho o exemplo da diferença de dois cubos.
A ideia é a mesma que a gente fez aqui na soma. Como assim? Eu tenho que ter dois elementos onde nós podemos escrevê-los com o expoente igual a 3. E o 27, reparem, é a mesma coisa do que nós pegarmos o 3, repeti-lo 3 vezes e resolvermos a multiplicação entre eles. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Logo então, o 27, nós podemos escrevê-lo como sendo 3 elevado ao cubo. Sendo então 3 elevado ao cubo, automaticamente nós temos dois valores com expoente 3, 2 cubos. Bacana! Qual é a primeira regra? É extrair a raiz cúbica de cada um deles. Sendo assim, a raiz cúbica de x ao cubo, olha lá, índice da raiz igual ao expoente do radicando. Cancela esses dois valores e o símbolo e fica somente com a base do radicando no caso, que nesse exemplo é igual a x. Beleza. Agora vamos extrair a raiz cúbica de 27. Lembrando que, como eu coloquei aqui em cima, o 27 é a mesma coisa do que se eu tivesse 3 elevado ao cubo. E aí, pessoal, a regrinha é a mesma que fizemos aqui com x. Qual regrinha? Cancelar índice da raiz com expoente do radicando. Ao cancelá-los e também o símbolo, a gente fica somente com essa base do radicando. Por isso, então, que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Beleza! Já descobrimos aqui os valores das duas raízes. Vamos agora fatorar. Bem, a fatoração, nesse caso, está me cobrando a diferença de 2 cubos. Diferença vem de subtração. Então, eu vou pegar os dois valores das raízes e colocá-los em subtração. Por isso que aqui vem x menos 3. Multiplicado por quem ainda? Agora, assim como fizemos aqui no primeiro exemplo, tá? O segundo parêntese vai depender desses dois valores. E a regrinha é a seguinte: eu vou pegar o primeiro valor, elevá-lo ao quadrado. Devido a que ia ser uma subtração, agora vem para a adição. Então, reparem que quando você passa do primeiro para o segundo parêntese, obrigatoriamente, os sinais dos valores aqui, aliás, desse valor do meio, é trocado em relação ao sinal do primeiro parêntese. Aqui também, ó, mais passou para menos, automaticamente, então, eu tenho menos que vai passar para mais. Aí você multiplica os dois valores, x vezes 3, e pega o segundo valor e coloca ele elevado ao quadrado com o sinal positivo. Para finalizar, então, aqui essa fatoração, eu vou resolver essas potências e multiplicações. Então, acompanhe comigo aqui. X menos 3, só fiz repetir. Vezes x ao quadrado já está, x vezes 3, que é igual a 3x, de preferência você sempre coloca o número à esquerda da letra, tá? Mais 3 ao quadrado, cujo resultado é igual a 9. Com isso, então, pessoal, a gente finaliza e coloca aqui o desenvolvimento da fatoração dessa expressão algébrica. De repente, gente, pode ser que tu sinta aqui uma dificuldade em associar essa fatoração em alguma situação do cotidiano, até porque é bem legal quando você associa qualquer assunto de matemática com o que você vive realmente, né? Ah, eu estou trabalhando porcentagem. É fácil ver que porcentagem a gente consegue associar na compra ou venda de algum produto. Ah, de repente eu estou trabalhando com estatística, estou trabalhando com multiplicação, e você consegue associar essa multiplicação, por exemplo, certo? Quando você vai fazer a distribuição de um certo produto, tá? Agora, a fatoração é um assunto da matemática onde, especificamente, esse assunto a gente não consegue associar de cara a nada que a gente viva no nosso cotidiano. Porém, esse assunto aqui é muito importante, pois ele vai te preparar para outros assuntos que você vai estudar no ensino médio, por exemplo, e aí sim, esses outros assuntos irão ser associados a qualquer situação do nosso cotidiano. Assim como também, esse assunto de fatoração, ele é muito importante para quando você entrar na sua faculdade, tá? E você deparar lá com cálculo 1. Principalmente para quem vai estudar algum curso de exatas ou até mesmo administração, economia e afins, tá legal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre fatoração da soma e da diferença de 2 cubos.
onde eu te mostrei dois exemplos. Um exemplo de fatoração de soma de dois cubos e um exemplo da fatoração da diferença de dois cubos. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau!